Sejam muito bem-vindos, boa noite a todos. Eu sou o Mário, terapeuta Ayurveda, e não sei se todos os que estão aqui são profissionais, estudantes de Ayurveda, tá? Mas essa é uma jornada dedicada ao profissional de Ayurveda, tá? Nosso intuito é trazer algumas reflexões importantes para o profissional de Ayurveda e também falar sobre um programa muito especial que eu e Dr. Gaurav temos para o desenvolvimento clínico do terapeuta Ayurveda no Brasil e de outros países também, tá? Eu e o Dr. Gaurav juntos somamos 32 anos de prática clínica do Ayurveda e elaboramos um programa que completa agora um ano em julho, um programa inédito e único, né, com toda uma programação que foi desenvolvida pela gente, né, para que o profissional de Ayurveda entenda realmente como funciona o Ayurveda na clínica. Aqui no Brasil, nós temos muitas escolas de formação para profissionais de Ayurveda. Entretanto, uma parte fundamental fica faltando, que é a parte justamente da clínica ayurvédica, né? E quando eu me refiro à clínica ayurvédica, é fundamental que a gente tenha alguém com um conhecimento de como é verdadeiramente a clínica ayurvédica, assim como nas tradições da Índia, tá? Por quê? Porque lá o Ayurveda ele é propagado da forma correta, sem vícios, há milênios. E aqui no Brasil a gente não tem essa propagação, tá? O Ayurveda foi muito reduzido, simplificado e ensinado de forma muito equivocada. Eu falo isso até pela minha experiência pessoal de formação, tá? E devido a essas necessidades do profissional de Ayurveda, nós montamos um programa muito especial. No final dessa jornada, a gente vai dizer para vocês muito bem como funciona, tá? Então, o Dr. Gaurav ele vai dar uma aula muito importante hoje, que é uma aula fundamental, e depois a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá? A aula ela ficará gravada e depois também vamos disponibilizar para todos que estão no nosso grupo, tá bom, gente? Então, Gaurav, fique à vontade, tá? Seja muito bem-vindo. Namastê, boa noite para todos. É, Gostaria de começar com uma oração de Dhanvantari, como fazemos pela manhã, hoje à noite podemos fazer. Shankham Chakram Jalaukam Dadatamrutagatam Charudorvishchaturvi Sukshma Swachhadirudyam Shukhaparivilasan Maulimambojanetram Kalambodojvalangam कटिकटविलसत् चारुपीताम्बलाढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निनीलम् प्रौढदावाग्निनीलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Como desde 2015 eu, primeira vez, visitei o Brasil desde 2015, né? E nunca parei de visitar ou praticar a Ayurveda no Brasil e também em outros 10 países, inclusive na Índia. Em minha observação, eu gostaria de compartilhar com vocês que a,
muitas pessoas, na Índia também, aqui também, depois de formação, como terapeuta Ayurveda, ou formação de 2 anos ou 3 anos, maioria das pessoas, maioria eu posso falar 99% terapeutas, quando você conseguindo o papel de, como chama? Diploma, né? A maioria das pessoas só tem, aqui no Brasil tem pessoa dá muito importância para papel, é? Que, mas a maioria das pessoas, quando eu ainda trabalhando no 11 estados do Brasil, comunicando com terapeutas médicos, que formou no medicina moderna e também agora trabalhando com Ayurveda. Muitas pessoas têm uma coisa, uma grande falta que eu observei, e se chama confiança. Não, não sabe como aplicar conhecimento de Ayurveda para melhorar a saúde do pessoa, saúde do paciente. Eu não posso falar pessoa, saúde do paciente, porque essa parte é do parte clinical. E depois eu estudei mais por que essa falta de confiança tem. Já fiz formação de 2 anos, alguns estágios. Ainda tem falta de confiança por causa de falta de conhecimento prático. Todas as coisas temos no pochila, mas não sabemos como aplicar quando o paciente sentado na frente de nós no consultório. Então, cheguei no raiz porque falta de preparação. E preparação significa que é falta de aprender a Ayurveda diretamente com Samhita, significa raiz do Ayurveda. Então, por isso, eu vou mostrar você algumas coisas, como que a Ayurveda com Samhita funcionando vai ajudar para vocês e depois fala um pouco sobre que Mário também já explicou sobre nossa programação. Mário pode colocar a apresentação. Não tenho muito, só 8 slides, tá? Eu não vou tirar muito tempo de você. Primeiro slide, essa é a última. Tá. Pode colocar primeiro. Primeira. Tá. Trisutri Ayurveda. Trisutri. Tri significa três. Como o pessoal fala no sul do Brasil, trilegal, como aqui tem tri. Tri significa três. Trisutri. Sutri significa a princípios, que pilares também podemos falar. Trisutri Ayurveda significa quê? E que é a importância de Trisutri Ayurveda na nossa prática de clínica do Ayurveda? Pode mudar slide. Então, o Hetu, Linga, Aushadha. Esses são três pilares do Ayurveda que mencionou no primeiro capítulo do Charak Samhita, que é principal Samhita do Ayurveda, uma das. E também já mencionou em outras Samhitas, em outras palavras, que agora aqui três pilares importantes que chama Trisutri Ayurveda, Hetu, Linga, Aushadha, Jnanam. Hetu, aqui, hetu, palavra significa causa de doença, que paciente sofrendo, sabemos, por causa de sintomas, mas por que desequilíbrio de dosha aconteceu no corpo e mente do paciente? Até você não vai à procura. Por que acontecendo? Se você dar tratamento sem procura, exatamente causa de doença, significa reto no paciente, e só dá remédio. O tratamento não vai funcionar porque chikitsa palavra no Ayurveda usamos para... Chikitsa significa quê? Chikitsa significa tratamento. E tratamento significa quê? Tratamento significa romper patologia. E como você vai romper patologia sem procura exatamente causa de doença? Então, temos que, primeiro passo, de nosso tratamento, nossa consulta, quando você começa a consulta com o paciente, que por que acontecendo anormalidade,
desequilíbrio de doshas e agni no paciente, chama Hetu. Depois de Hetu, tem sequência, chama segundo pilares de Ayurveda, chama Linga. Linga significa, tem muito significado no sânscrito, mas aqui Linga significa sintomas. Sintomas, e depois terceiro pilar chama Aushadha. E aqui palavra, se você traduzir palavra literalmente Aushadha no sânscrito significa, Aushadha significa remédio. Mas Charak Samhita falou, Aushadha não só significa remédio ou erva. Aushadha significa remédio com alimentação adequada. Então, a Aushadha palavra aqui tem combinação de alimento e remédio juntos. E quando falamos doshas, temos 3 doshas no Ayurveda, chama Vata, Pitta, Kapha. Não chamamos Pitta, Kapha, Vata, ou Kapha, Pitta, Vata. Sempre é pronunciar Vata, Pitta, Kapha. Mesmo jeito, aqui sequencia de essa verso do Charak Samhita importante, que primeiro ele escreveu, mencionado, Hetu, não primeiro Aushadha, depois Linga, depois. Então, nosso primeiro passo durante consulta, quando você dá consulta para paciente, nosso primeiro passo que temos que procurar causa de doença ou causa de desequilíbrio de doshas, Vata, Pitta, Kapha e Agni. Pode mudar? Próximo. Agora, tem importante aqui que temos muitos tipos de tratamento no Ayurveda. Shodhan, Shaman, tem Santarpan, Apatarpan, tem muitos tipos de tratamento temos no Ayurveda. Mas aqui importante, 2 tipos de tratamento que é mencionado no Charak Samhita, capítulo 1 e verso 59 e 61. Que tratamento? Qualquer doença, qualquer desequilíbrio, quando chegando no seu consultório, temos 2 tipos de tratamento principalmente devemos fazer. Primeiro, chama Hetu Viparita Chikitsa. E segundo, Vyadhi Viparita Chikitsa. Aqui é importante que você deve saber que exatamente é o significado de cada palavra. Aqui, Hetu, primeira palavra, significa causa de doença. Depois, Hetu tem a próxima palavra, Viparita. Viparita significa contra. E última palavra, Chikitsa, significa tratamento. Então, aqui, Samhita quer falar para nós que quando começamos tratamento sempre temos que fazer Hetu Viparita Chikitsa, significa temos que dar tratamento exatamente contra de qualidade, gunas do Hetu. E depois de alguns dias de começar Hetu Viparita Chikitsa, depois pode começar segundo tratamento, chama Vyadhi Viparita Chikitsa. Significa é remédio que funciona diretamente contra a doença. Então, essa deve ter nossa sequência de consulta ou tratamento e para quando você vai dar essa Hetu Viparita Chikitsa, quando você sabendo Hetu, se você não tem conhecimento de como procura a causa de doença, como você vai dar o primeiro passo de tratamento? Chama Hetu Viparita Chikitsa. Por isso, sabemos, deve ter conhecimento de Hetu. Próxima, por favor. Agora, Hetu significa o quê? Hetu significa qualquer atividade, comida, bebida habitual que não é segundo Vidhi. Vidhi significa, no nosso texto antigo, método, ideal. Por exemplo, acorda. Não só falar acorda, que é quando acorda, Brahma Murta. Depois que você tem que fazer, escovar dentes, fazer cocô, xixi, essas coisas já mencionado Vidhi. Qualquer atividade, comida, bebida habitual, habitual palavra importante, porque se uma vez você fazendo alguma coisa errada, não vai virar doença.
não vai virar patológica, deve ter hábitos de fazer coisa errada. Então, a atividade comida, bebida habitual, que não é segundo Vidi de Samhita, que funciona como causa de perturbação ou desequilíbrio de doshas. Aqui deve ter desequilíbrio de doshas. Então, como descobrimos esses retos do paciente? Como a Ayurveda falou que temos que acordar habitual, Brahma Muhurta, que 48 minutos antes, mais ou menos, 48 minutos antes do nascer do sol, mas alguma pessoa acordando entre de 7 horas e 10 horas pela manhã habitual, essa é causa de doença para agravamento de kapha dosha no corpo. Depois, pessoa tem hábito de tomar banho depois de café de manhã, habitual, causa de doença, porque a Ayurveda falou, não deve tomar banho depois de não deve tomar banho depois de comer. Significa, a Ayurveda mencionou, temos que sempre tomar banho pela manhã, jejum. Primeiro banho deve ter pela manhã, jejum. Se a pessoa tomando habitual, café de manhã, ou tomando banho depois de comer, essa é causa de doença, porque a banho depois de comer é responsável para indigestão, chama ajirno, e responsável para perturbação de nossa Agni. Depois, habitualmente, aqui no qualquer estado você vai viajar no Brasil, tem uma reto muito comum, chama Adhyasana. O que significa Adhyasana? Que a pessoa habitualmente comendo comida ou bebendo antes da digestão de comida anterior é grande doença, mínimo 90, 80 doenças tem causa, chama Adhyasana, porque a Ayurveda falou, temos que idealmente comer quando tem Agni, e também Agni significa fome. E também, quando você vai sentir fome depois da digestão de comida anterior, e aqui falando fome verdadeiro, não é fome emocional, que a pessoa comendo, né? Habitual, por causa de, como chama, Mário, como usa essa palavra, a pessoa comendo habitual? Compulsivo, né? Isso. E depois, próxima, habitual, algumas comidas que a Ayurveda falou não devemos consumir habitual. Uma das, iogurte, semente de gergelim e rapadura, e tem muitas. Por quê? Porque essa comida responsável para bloquear canais do corpo, perturbação de impurificação de sangue e criando umidade no corpo, por isso não deve consumir essas comidas. Se a pessoa comendo habitual, iogurte ou iogurte com frutas ou semente de gergelim habitual, ou rapadura habitual, é causa de doença grande, causa de doença de pele. E habitual consumir comida feita com leite, doce, frutas, sem fazer exercício. A Ayurveda falou que temos que fazer exercício pela manhã, jejum, até você gastar sua metade capacidade da energia. Mas por que temos que fazer e por que pela manhã? Porque esse horário, quando acordamos, esse horário, depois de nascer do sol, esse é o horário de kapha dosha dominante. Então, quando fazemos exercício, esse horário de jejum, diminuindo excesso de kapha dosha no corpo, e ainda a pessoa não fazendo exercício e comendo essa comida pela manhã, no café de manhã, que é dominante de kapha dosha e comendo comida que também qualidade, mesma qualidade de kapha dosha. Então, esse hábito responsável para perturbação de doshas e também Agni. Habitual comendo comida assim, arroz novo, porque a Ayurveda falou que se você quer arroz, sempre devemos consumir arroz mais do que um ano velho. Por quê? Porque arroz novo é abixante e pesado. Quando tem um ano velho, arroz diminuindo excesso de elemento terra e água no arroz, e esse arroz virando laguguna, significa é mais leve para nosso sistema digestivo e não bloqueando canais do corpo e dando satisfação
para nossa mente e corpo. E depois, habitual comer carne, peixe, frango, ovo. Agora a pessoa vai perguntar por que não devemos comer. E por que essa comida, carne, peixe, frango, essas comidas, segundo a Ayurveda, é pesado? E se chama Santarpana. Santarpana significa dar satisfação para a mente, mas se você agri não é boa. Se você não fazendo exercício habitual, se você fazendo home office, que sentando 8, 10 horas no seu casa ou no seu escritório e comendo todos os dias, só por causa de alguma pessoa já falou você que temos que consumir proteína todos os dias, então essa é causa de doença. Então, se você não sabendo para que você pode chamar exatamente causa de doença, então como podemos dar primeiro tipo de tratamento chama Hetu Viparita Chikitsa. Por isso é importante que deve ter conhecimento adequado de como procura a causa de doença no consultório. Próxima, por favor. Então, aqui é uma das primeiras, uma das versos de todo mundo sabendo que é qualidade de Vata Dosha, né? Que é seco, frio, leve, sutil, móvel e não viscoso e áspero. E quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você entender. Muitas pessoas aqui no Brasil têm uma sintoma comum, mas pessoas não percebendo essa é doença, segundo a Ayurveda. Chama pele seca. Pele seca, essa é uma das doenças, segundo a Ayurveda. E pessoa que fazendo, entrando numa farmácia e comprando, que comprando? Como chama? Aplicando no pele. É hidratante. Isso. Pessoa entrando na farmácia e comprando essa coisa, mas não procurando por que exatamente está acontecendo essa coisa. Tem muitos fatores, mas a fator importante é que nossa comida que comemos, que é de qualidade seco e qualidade frio, habitual. Quando a pessoa tem secura no intestino, ele mostrando secura no intestino e reflexão dele, mostrando o corpo nu, nossa pele. Então, temos que tratar essa secura não por aplicar alguma coisa local, porque essa não vai ajudar. Então, o que temos que fazer? Temos que começar mais comida oleosa no forma de e azeite ou forma de outras óleo de girassol ou óleo de amendoim ou ghee, mas eu não sei que ghee verdadeiro aqui tem ou não, por isso eu não recomendo o ghee. Mas se você quer, você pode experimentar, aumentar mais oleosidade na sua comida, ou também pode comer alguma comida que tem qualidade snigda. Snigda significa oleoso, que é exatamente contra de e secura de Vata Dosha. Então, vai diminuir secura de pele. Então, que eu quero mostrar aqui, quero falar aqui, se você não sabendo exatamente por que acontecendo desequilíbrio de dosha, e só você dá tratamento, não funciona. Você exatamente deve saber, paciente comendo habitual, grão de bico, e habitual comendo lentilha rosa e bebendo excesso de café, essa é a causa de doença principal. Então, temos que eliminar essa causa de doença e depois podemos dar tratamento. Vai funcionar 100% e muito rápido. Próxima slide, por favor. Agora, aqui, uma versão muito importante, Charakvimanstan, capítulo 2, 13. Sarva vikaranam api. Sarva significa todas. Vikaranam significa vikaranam. Vikara significa doenças. Sarva, ele não falou só doença nome. E antes do vikara, antes da doença, ele mencionou sarva significa qualquer, todas as doenças no mundo. Qualquer doença, quando você tratando, nigrahe, apicha nigrahe. Nigrahe significa forçando para nós. Quem usar a Ayurveda para tratar paciente, nigrahe, deve fazer tratamento? Primeiro, Hetu Viparita Chikitsa
e depois Hetu Viparita Chikitsa, Vyadhi Viparita Aushadam, Icheti Kushala. Kushala, a palavra significa quem tem habilidade, quem tem conhecimento. Então, quem tem habilidade, quem tem conhecimento, ele sempre, quando qualquer doença quer tratar, sempre começa tratamento com Hetu Viparita Chikitsa primeiro, e depois Vyadhi Viparita Chikitsa. Significa, eu vou dar um exemplo para você. Paciente tem insônia e você dando diretamente Vyadhi Viparita Chikitsa no forma de erva chamada Brahmi, que Brahmi é muito famoso. Tem insônia, tem que comer Brahmi, mas insônia acontecendo por causa de perturbação de Vata Dosha. E por que Vata Dosha? Vata Dosha perturbado por causa de paciente tem hábito de segurar cocô xixi pum. Então, como você vai tratar essa insônia só com Brahmi? Tem que dar tratamento no sistema digestivo, tem que fazer anuloma de vata e vai resolver problema de insônia, não precisa de dar. Então, por isso é importante como patologia virando, como patologia acontecendo. O Ayurveda falou, já mencionou o Charak Samhita, que uma doença tem muitas causas e muitas doenças têm uma causa. Então, deve saber exatamente por que acontecendo. Quando você vai descobrir, você vai dar um tratamento 100% certo. Próxima, por favor. Charak Samhita, Vyadhi Mulan Viparyena. Vyadhi Mula Viparyena. Vyadhi Mula. Vyadhi significa doença. Mula significa Vyadhi mula. Vyadhi mula significa raiz do Vyadhi. Quando quer tratar, sempre temos que tratar exatamente contra de qualidade de causa de doença. Como eu já dei exemplo para você, Vata Dosha. Que por que Vata Dosha perturbado por causa de qualidade seco? O importante deve saber reto e qualidade de cada reto. E depois você pode escolher ervas para tratar doença. Próxima. Por isso é importante que se você quer ser, ser praticante do Ayurveda bem sucedidos, né? Devemos ter capacidade de encontrar causa exata da doença nos pacientes, pois sem a identificação de reto, significa causa de doença, o tratamento ayurvédico não poderá proporcionar saúde ao paciente. Então, muito importante. Agora, pode parar de compartilhar, por favor. Agora, depois de essas 7, 8 slides que eu mencionei aqui, eu gostaria de falar que como para essa conceito de procura depende sobre qualidade de reto, depende sobre de habilidade, habilidade de procura reto. E começamos, como podemos dar conhecimento para profissionais de Ayurveda? Começamos programação de mentoria, onde tratamos paciente vivo, que eu vou dar tratamento para consulta para paciente vivo no sala, e todos os alunos eu ensinando para aluno como podemos tratar paciente, como dar consulta, como verificar causa de doença, e depende sobre causa de doença como escolhemos a erva e como escolhemos a alimentação para paciente e o retorno também a dar para paciente. Então, todas as coisas acontecendo prático. Eu posso falar prática como aplicar a Ayurveda clínica com consulta de paciente. Essa é a nossa programação. Agora, minha parte que eu queria falar, eu já falei. Se você ainda tem alguma pergunta, dúvida, pode fazer. Ou, Mário, se você quer falar, pode falar. Eu acho que o José Antônio ele queria fazer uma pergunta. Ele está com a mãozinha levantada. Eu não sei se ele está ali. Se tiver mais alguém que quiser fazer uma pergunta, gente, mas eu queria fazer algumas colocações assim, né? Eu também, como profissional formado no Brasil,
Já desde 2012, né, eu enfrentei muitas dificuldades e, e dentre elas eu pude observar, né, muitos vícios assim que os profissionais de Ayurveda têm, né? O primeiro deles, né, quando a gente se forma e acha que sabe alguma coisa de Ayurveda, né, é perguntar qual erva é boa para artrite reumatoide? Qual erva é boa para a obesidade, né? E, enfim, ignoram completamente isso que o Guará falou e vários outros fatores fundamentais, né? Porque não se trata doença, né? Primeiro que você trata o paciente, né? Identificando todas essas questões que o Guará falou e, enfim, fazendo um diagnóstico apropriado, tá? Outro vício, né? É a gente procurar estudar e decorar protocolos de doenças. Também outra coisa também que é muito, muito suscetível a erros e enganos, né? Porque se você não sabe identificar causas, né, e eliminar essas causas, não adianta você pensar em protocolos, né? E outra coisa importante é que a condição do paciente vai mudando a cada instante, às vezes uma semana, às vezes menos. Se você não tiver atento a essas mudanças e fizer as mudanças necessárias, o tratamento vai por água abaixo. Não funciona. Então, pensar em protocolos dentro de uma caixinha fechada é uma furada, tá? E mais uma outra terceira coisa que eu vejo também os profissionais fazendo é dando um calhamaço de orientações para um mês, 3 meses, uma rotina diária, anual, né? É, umas 3, 4, 5 páginas para o paciente fazer. Fica uma coisa totalmente é, fora, né, do contexto de vida de qualquer pessoa normal, né? A gente tem que dar coisas simples e eficientes, né, e ir direto ao ponto, para que realmente a gente consiga sanar os problemas que o paciente está te trazendo, né? E essa habilidade é uma habilidade que a gente vai conquistando, e a gente conquista isso principalmente se a gente tiver a ajuda de uma pessoa que passou por esse caminho, uma pessoa experiente, tá? Isso faz parte dos 4 pilares do Ayurveda, né? Que são o Vaidya, o terapeuta, o paciente e o tratamento, né? Então, se um desses pilares não está, que inclusive vai ser tema da minha aula, né? Se um desses pilares não está funcionando de forma apropriada, esse prédio desaba, né? E esse é um pilar fundamental que falta aqui no Brasil, né? É ter o contato, estudar direto com o Vaidya, né? A gente não tem isso. A gente tem médicos, a gente tem profissionais muito bons aqui no Brasil, mas não tem realmente um Vaidya que tem a experiência de muitos anos de clínica, entende? Então tem muitos vícios que a gente precisa quebrar para começar a entender o Ayurveda, tá? Então, gente, quem quiser fazer alguma pergunta aí, fiquem à vontade, esse é o momento, tá? Tem alguns colegas aqui que já estão na nossa mentoria, tá? Outros que. Ô, José Antônio, você queria perguntar, meu amigo? Queria perguntar assim, Por favor. tá ouvindo? Tô ouvindo. Então a pergunta é o seguinte: eu tenho o problema de Parkinson, é uma doença super conhecida, já totalmente é, sabe as consequências dela. Qual é a situação na Ayurveda para essa doença? Há um tratamento para ela? Gaurav, pode Não. responder. Eu entendi ele perguntando-me tratamento de doença. Parkinson, isso. Olha, eu vou falar para vocês, não só para ele. E de novo, na Ayurveda, primeira coisa que essa não é tema de explicar tratamento aqui, mas eu vou explicar para vocês que quando damos tratamento para paciente, não verificamos nome que medicina moderna já deu para a doença.
que nossa ferramenta e nosso critério de tratamento ayurvédico totalmente diferente. Então, é importante que deixe essas coisas a lado e temos que procurar causas de doença, por que aconteceu e depois tratamos. Se você pensar de nome de doença de medicina moderna e dar tratamento, o tratamento não vai ter sucesso. Depois, se você quer, pode verificar. Mas primeira parte da nosso tratamento deve ter por que perturbação de dosha aconteceu. E depois eliminar causas de doença e começar tratamento. Sua pergunta foi respondida, meu amigo? Ok. Tá. Era, Então, esse é um outro vício, né, que a gente tem de também tá ligado ao que eu falei, né? Qual é o tratamento para Parkinson? Qual é o tratamento para artrite reumatoide? Qual é o tratamento para doença de pele? Entende? Esse é um vício muito, muito grande que a gente tem de tentar achar que existe um protocolo perfeito para toda doença, ignorando, né, causas, ignorando doxas, datos, shrotas, malas envolvidas, ignorando tudo isso que a gente aprende, né? Então, protocolo, eu quero dizer para vocês que protocolo é a furada. Exatamente isso. Protocolo, pensar em forma de protocolo é a maior furada que existe. Eu falo isso com toda clareza. E isso a gente aprende na mentoria. A gente vê a todo momento, a todo instante. E com simplicidade, não é com complicação, não. Porque a gente entende como que funciona o simples. Então, às vezes a gente acha que aquilo que é muito elaborado, né, é, cheio de coisas, cheio de parafernálias e ervas e não sei o quê, a gente acha que aquilo é o melhor. Na verdade, o simples funciona muito bem. Mais perguntas, gente? Ô, Ana, quer falar alguma coisa? Ana Lúcia, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Eu só quero falar, assim, que já vai fazer um ano, né, da mentoria e que vale muito a pena. A gente sai de uma formação de terapeuta praticamente sem conhecer nada, né? Aí a gente, na mentoria, a gente começa a ver o que que realmente é o Ayurveda e como que é o processo, né? Sem protocolo, conhecendo o dia a dia, buscando reto a cada instante. Então, quem não está ainda, eu acho que vale a pena começar na próxima turma, né, Mário? Exatamente. A primeira coisa que a gente aprende na mentoria é que a gente não sabe nada de Ayurveda. Exatamente isso. Porque a gente aprende de outra maneira, né? Então, Primeira coisa, igual você falou, né? A gente aprende assim, enxaqueca. Qual que é o protocolo para enxaqueca? Ah, Parkinson, né? Qual que é o protocolo? E não é assim, né? A gente exa- tem que buscar a causa e lá na raiz, né? Para poder tratar. exatamente. Primeiro parar a Cada causa, dia né? tem mudança, né? Todo dia tem mudança. Exato. Exatamente. Primeiro parar a causa, né? Reto viparita chikitsa, né? É. E como você É, falou, não é complicado, é complexo, mas não é complicado, é simples, é né? E complexo. o simples funciona, né? É. Só que tem que estudar, né? Tem que entender, Exatamente. porque senão não sabe achar a causa, né? Exato. Mariana queria perguntar, Mariana, fica à vontade. Oi, boa noite. Queria perguntar sim, por favor.
Eu queria saber dos clássicos, o que que vocês utilizam, assim, né, para... Não sei se você vai falar da mentoria, né, mas como eu poderia aprofundar um pouco mais, né, nessa parte de Nidana, tudo, se vocês usam Ashtanga Haridraya ou algum outro clássico para eu poder buscar, porque também às vezes a gente só lê, tem um pouco de parábola, né, e não é tão simples assim, só fazer a leitura e já compreender, né, os sinais e sintomas e o que está acontecendo nesse corpo, né? Quer responder, Gaura? Sim. Boa noite, Mariana. A coisa é que quando eu dando consulta durante essa mentoria vivo para paciente, eu mostrando referência que qual princípio de Ayurveda eu usei para essa paciente, entendeu? Por exemplo, paciente tem Grahani, uma das doenças Grahani. Eu falando, essa é capítulo e esse é verso, podemos ler juntos. E depois de 7 dias, começando o tratamento, depois de 7 dias, o paciente vai entrar de novo no sala para dar retorno. Então, você vai saber que é exatamente esta a causa e usou esse remédio e paciente mostrando essa coisa, que já mudou nos 7 dias. Eu não falando, o paciente vai falar, eu só pergunta, entendeu? E o paciente vai dar retorno vivo. E também eu mostrando, e também essa é a parte quando eu dando aula de com paciente vivo, né? E quando o Mário dando aula, ele dando uma aula, eu dando duas aulas e uma aula só para alunos que tem que apresentar algum tema importante. E quando o Mário ensinando, ele ensinando Ashtanga, leitura, né, de Ashtanga. E eu tenho duas aulas, eu dando todas as aulas que eu dando, a maioria das vezes, com paciente. Consulta com paciente. E referência que importa, importante durante depende do tratamento com qual principais eu mostrando no Samhita. Então, alunos vai aprendendo como que Samhita, que já escreveu 1000 anos antes, ainda funcionando bem, aumentando confiança e criamos fé, entendeu? Fé no Ayurveda, fé de você e fé com o paciente. Então, esse ponto que a gente tem na mentoria, nenhum outro programa vocês vão ver exatamente como a gente faz, que é olhar o paciente, entender causa, fazer o diagnóstico ao vivo e fazer o paralelo direto. Agora a gente vai ler esse capítulo aqui, esse verso aqui. Nenhum outro programa tem isso. Se vocês souberem, vocês podem me falar. Eu não conheço, tá? E isso faz toda a diferença, porque, assim como a Mariana falou, né? Às vezes a gente fica ali na leitura, muito no teórico, né? Mas na hora de colocar a coisa na prática, fica meio perdido. Não é tão fácil, tão simples assim, né? Por quê? Porque falta o quê? A experiência direta. É esse o detalhe que eu estou falando. Esse é o link que falta aqui no Brasil. E o Gaurav é justamente esse link que a gente tem, tá? Então, como o Gaurav falou, ó, são 2 aulas por mês com ele, tá? Uma aula comigo, que a gente faz leitura do Ashtanga Hridaya, e uma aula por mês de apresentação dos alunos. Para quê? Para que vocês aprendam como pesquisar. Eu faço as orientações todas, né, dos temas, e como estudar aquilo, sintetizar aquilo, que é fundamental, né? Se a gente fica só escutando o professor falar, não aprende a abrir o livro, a coisa não vai para frente, né? Então é fundamental que a gente se familiarize com os samhitas. E é outro problema que a gente tem aqui no Brasil, que a gente não aprende a Ayurveda dos samhitas, a gente aprende a Ayurveda de um professor que muitas vezes aprendeu de outro professor, que às vezes aprendeu de um livro que não é o Samhita. Então, olha só como que a gente perde o contato com a fonte do conhecimento. E se você perde o contato com a fonte, você não está fazendo mais Ayurveda. Você está fazendo outra coisa, completamente diferente.
Entende? Então, o que a gente está fazendo é resgatar a tradição do Ayurveda, de como estudar e como aplicar, E tá? não paramos aqui. Não paramos aqui. Importante é que o paciente dando retorno e você vai observar que mudança aconteceu. Essa coisa é muito beleza do mentoria. Que o paciente falando experiência como foi 7 dias, 3 dias, 5 dias de tratamento, um mês de tratamento, que mudou. Todas as coisas vivo, não tem nada de escondido. Entendeu? E essa é nossa, essa é nossa objetivo que mostrar como que verdadeiro Ayurveda funcionando prática, sem complicações muito, sem pensar excesso e sem ansiedade. E hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje foi dia, né? Hoje de manhã, 6:30 da manhã, o Gaurav fez retorno de 4 pacientes. Retorno de 4 pacientes, né? Então, como eu falei, não é essa coisa de dar um tratamento, daqui a 3 meses você volta. Isso é um dos maiores absurdos que existem. Se vocês estudaram o Ashtanga Hridaya, o Vagbata fala que o paciente deve ser observado a cada instante. E cada mudança deve ser aplicada de acordo com a mudança dos sintomas do paciente. São muitas quebras de vícios e conceitos que a gente tem aqui no Brasil. Muitas quebras. Isso que é o diferencial da mentoria, né? Acompanhada dia após dia. Tem que ter um protocolo específico, né? Exato. Perguntas? Mais perguntas, gente? Acho que eu falei muito rápido, no 30 minutos, 8 slides, talvez a pessoa não entenderão nada, por isso não tem nada pergunta. Ou talvez entendeu tudo, entenderão. A teoria é uma coisa, na hora que vai colocar na É, prática é outra exatamente. coisa, completamente diferente. E olha só, um importante, até 2022, eu não sabia como falar português. Então eu aprendi, essa é a dedicação, que eu aprendi português para dar uma aula original como tem sânscrito. E sem erro. A maioria das vezes eu não gosto de fazer erro no tradução de português e sânscrito português. E agora eu estou com muita confiança que eu falando, a pessoa entendendo. Ainda gramático errado, mas que eu falando, a pessoa entendendo. É outro detalhe importante, né? Porque Isso. se você vai estudar com um professor indiano que fala inglês, você perde metade da aula em tradução, né? Vamos supor, a nossa aula é de 1h30, 2 horas. A maioria das aulas são de 2 horas. 12 horas. 2 horas. Imagina, se você tem uma aula de 2 horas, com tradução, na verdade a aula se torna de 1 hora, né? 1 hora, porque é Exatamente. metade para traduzir. Quem mais, gente? Mais perguntas? Todo mundo muito Ou quietinho. pessoa sentindo sono. Ai, ai. Mário, boa noite. Meu nome é Olá. Sueli, apesar de que aqui está o nome do meu marido no computador. Como é o seu nome? Sueli, Sueli. Tudo bom, Sueli? tudo bem? Eu fiquei pensando aqui, né? As consultas acontecem a partir de cada terapeuta para levar Isso. na monitoria, ou a consulta acontece a partir de você e do Dr. Garal? Não, são os terapeutas que trazem, tá? Tem toda tem todas
normas e regras, né, para seguir o tratamento, e funcionou muito bem, porque com essas regras a gente conseguiu uma adesão muito grande, né, Gaurav? Eu não sei de quantos por cento, mas eu acho que pelo menos uns 90% a gente conseguiu de adesão ao tratamento. E quando eu falo tratamento, é um tratamento longo, né? Com retornos, né? O paciente fazendo retorno, né? Entendi. Isso, na sua prática, é assim que acontece quando você atende um paciente? O doutor mora na Índia, né? E você mora aqui no Brasil, que eu acho que eu sei um pouquinho da sua história aí. Você atende o paciente e faz esses retornos durante o processo. Sim, eu Neste aprendi. caso, não necessariamente pela monitoria. Isso, independente, né? Na minha clínica, né? Eu tenho estudado, assim, eu tenho essa parceria com o Gaurav. Esse ano completaram-se 11 anos de parceria, né? E eu tenho estudado com ele já esse tempo todo, né? Então, eu já tenho a minha autonomia, né, dos meus atendimentos e atendo já tranquilamente aqui na minha clínica e sigo muito tudo isso que eu aprendo com ele, né? Porque senão não fazia sentido, né? Eu aprender uma coisa e inventar uma coisa totalmente diferente, né? Então eu me espelho muito assim nessa abordagem de estar vendo o paciente com frequência, né? Principalmente nos primeiros dias de tratamento, né? Quando a gente está fazendo Langana, né? Aí é importante a gente ver o paciente, às vezes dia após dia, né? Na maioria dos casos é dia após dia, durante uma semana ou um pouquinho mais. E depois disso, né? Do estado Senhama, né? Do estado Nirama, a gente dá um tratamento um pouquinho mais longo, dependendo, a gente faz um retorno ou pede para o paciente escrever para a gente, né? Dependendo do caso, assim, né? Então, eu costumo acompanhar e certamente esse acompanhamento faz toda a diferença no processo de cura do paciente, né? Por quê? Porque você está vendo ele dia a dia ali e muitas vezes alguma dúvida do paciente ou alguma coisa que ele acha que não é tão importante acaba acontecendo. Ah, eu comi só isso aqui. Ah, eu comi uma coisa aqui, uma coisa ali, ou não fiz, sei lá, não fiz 20% e às vezes faz muita diferença, né? Por quê? Porque você vê que isso, muitas vezes, isso que ele não fez foi um dos fatores dele ter tido uma piora, né? Ou não ter tido um avanço tão positivo assim, tá? Então eu vejo que esse tipo de acompanhamento assim, quase que diário, né? Ele é muito, muito valioso, sem dúvida nenhuma. Entendi. E onde é que você atende? Eu atendo em Brasília e online Onde? também. Oi? Onde? Em Eu atendo Brasília. no Jardim Botânico e atendo online também, Entendi. tá bom? Obrigada. De nada. Você estuda em qual escola? Ou estudou? Olha, eu fiz o curso com o Dr. Ruguet há alguns anos atrás. Legal. Eu, na verdade, sou professora de matemática, agora aposentada. Vivenciei algumas situações que me fez parar, tentando retomar agora, né? Legal. E fiquei curiosa com a observação lá e vim pagar para ver. Ah, bom, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. E que mais, gente? Mais perguntas? Eu Mariana, teria mais uma pergunta. sim, por favor, meu amigo. Qual seria o valor de uma consulta de um tratamento online? Aí depois você pode fazer essa pergunta direto, tá? A Aonde? gente pode perguntar direto para mim ou direto para o Kaurav, tá? Ah, ok. Tá bom? Mariana, qual escola que você estudou? Ou estuda? Naradeva. Ah, legal. Daí eu tive aula com o Paritoshi e tem essa questão, né,
da tradução, né? Eu aprendi bastante, a gente fez patologia, tudo, né? Então, tudo isso que o doutor Garavi falou é de suma importância, né? Mas eu ainda me sinto insegura na hora do diagnóstico, né? Mesmo eu já fiz muita pós-graduação, já fiz 11 pós-graduações, sou nutricionista, tudo, né? Mas, nossa, chega na hora de. Eu sempre fico um pouco insegura ainda. Não só você fica essa coisa, essa é a história de todo mundo, entendeu? Né? Você vê, né, Mariana? A gente tem alunos de todas as escolas do Brasil e alunos da Europa também. Tem alunos da Suíça, Portugal, Espanha. Tem gente de todo lugar do mundo. E esse detalhe que você falou é algo assim muito importante, tá? Eu também fiz vários cursos também. Estudei Kayate Kitsa, enfim, fiz várias especializações. E realmente, se a gente não tem essa prática clínica, esse ambulatório clínico, né? Fica faltando. Não adianta, você pode estudar, ficar estudando, mas se você não coloca ali no dia a dia, na prática clínica, vai faltar. Pode ter certeza. Estou curiosa. Em breve a gente vai abrir as inscrições, tá, gente? Mais perguntas? Eu também me formei aqui no Brasil, estudei na escola do Dr. Ruguet também. Minha formação foi de 2 anos, né? Depois ele me chamou para dar aula na, na cadeira de Drave Aguna, né? Logo na sequência, aí eu comecei a dar aula, depois me desliguei da escola, e aí conheci o Gaurav, a gente foi é, montando vários programas juntos, né? Hoje sou professor de Drave Aguna, né, no curso de formação do Vida a Vida, do Matheus Macedo. Curso muito bom de formação, né? A gente não tem o intuito de fazer uma escola de formação, porque já existem várias escolas de formação, né? O nosso intuito é acompanhar os profissionais de Ayurveda. Esse é o nosso trabalho. Trazer profissionais de Ayurveda que estão formados, mas não têm esse, esse contato, assim, né? Diário, né? Com a gente, com o paciente, com o estudo, né? E aí a coisa vai se perdendo, né? O conhecimento não é colocado em prática e, enfim, a gente não vai desenvolvendo nossas habilidades e perde confiança, né? Perde confiança, o que é muito importante, né? Isso é verdade. Mais perguntas, gente? Você disse, Mário, que vocês fizeram um encontro às 6 horas da manhã, é nesse horário que vocês. Isso, 6h30, Um fuso horário, né? 6h30 da manhã, Entendi. tá? Mas as aulas Bom, ficam, paciente, as aulas ficam gravadas, tá? entendi. E quem não pode assistir ao vivo, pode assistir a gravação depois lá na plataforma. Mais perguntas? Mais dúvidas? Lembrando que essa jornada é uma jornada para profissionais de Ayurveda, né? Eu acho que tem algumas pessoas aqui que não estudam, né? Não estudam, não estudaram Ayurveda, então podem estar se sentindo um pouco perdidos, tá? Mas a ideia é que a gente esteja exatamente conversando com você que é estudante ou formado, né? Seja qual for o seu nível, né, de formação,
já tendo feito o curso de terapeuta, tendo feito especialização, pós-graduação, seja qual for o seu nível, tá? A conversa é justamente com vocês, tá? Toda a nossa metodologia do programa, ela foi desenvolvida para a gente pegar diferentes níveis, tá? Tanto que a minha aula, que é uma aula de leitura do Ashtanga Hridaya, a gente começou, né, com o Sutrasthana, né, que são os princípios básicos do Ayurveda, né? E as aulas já estão, a gente está indo para o capítulo 9 ou 10, acho que o capítulo 9, né, do Sutrasthana, que é o primeiro livro, né? E, e as aulas estão gravadas, né? Então a gente está fazendo um programa progressivo, né? Para que a gente termine o Sutrasthana. Provavelmente depois, terminando o Sutrasthana, a gente vai entrar nos livros de Nidana, né? Nos livros de diagnóstico de doenças, né? Então, tem uma sequência progressiva dos estudos, tá? Dos Samhitas, né? Essa é a minha aula, né? E com o Gaurav vocês vão ver ao vivo mesmo, como é que funciona ali a prática clínica ali na loucura, né? De doença, de várias doenças, né? Paciente com várias doenças, várias causas, né? Com várias complicações. Ali onde é que o Então, negócio pega fogo mesmo, né? todo esse processo tem a parte do Dr. Garal e tem a sua parte que está mais relacionada aos estudos desse livro e dele os atendimentos clínicos. Exatamente. E isso acontece toda semana. Toda quarta-feira. Agora, pra você ver, eu e Gaurav não podemos ficar doentes, né, Gaurav? Nem vão com essa experiência toda. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, 6:30 da manhã. E Uma quarta-feira você, outra quarta-feira ele, como é? duas, na verdade, duas por mês são ele, uma sou eu e uma é a apresentação dos alunos. E nas apresentações, a gente também faz apresentações progressivas, né? Começando do mais básico e depois a gente está elaborando as apresentações. Vai ficando um pouco mais elaborado, tá? Então, a coisa toda, como eu falei, né? É um programa que é pensado em vários níveis de profissionais de Ayurveda, tá? Não é só para aquele que já tem um pouco de experiência, não, tá? É para todo mundo. Beleza, gente? Mais perguntas? Não? Tá bom, então. Então são 9 horas da noite agora, né? Já tem uma hora aí que a gente está conversando. Gaurav, quer falar mais alguma coisinha? Muito obrigado para participar no essa palestra de jornada terapeuta. Ah, importante que você tem que tomar uma decisão importante. Se você quer começar, se você gostaria de ter sucesso como praticante do Ayurveda, então é importante que cada dia temos que aumentar nosso conhecimento prático e nossa observação. E ler Samhita todos os dias. Esse é o nosso objetivo de Ayurveda, de mentoria, que dá a vocês conhecimento prático, vivo, sem filtro, tá? Muito obrigado para vocês, muito obrigado para Mário, tá? Obrigado, Namastê. Gaurav. Obrigado, Sim. pessoal. É, a gente tem mais uma aula e mais uma aula extra também, que vai ser surpresa, tá? Então, não percam. Essa aula está gravada, eu sei que tem pessoas que entraram agora, depois a gente vai colocar lá na comunidade, tá? E a minha aula acho que é daqui a 15 dias, mais ou menos, tá? Então, nos falamos. Boa noite a todos, gente. Namastê. Boa noite. Namastê.